Não compre fundos imobiliários ou ações no Brasil antes de assistir este vídeo. Investimentos é um tema que me interessa bastante. Eu sempre tive bastante sucesso aí na rentabilidade dos meus ativos e quero trazer alguns pontos fundamentais aí para que vocês não percam dinheiro. Lembrando que isso não é uma dica de investimentos, é apenas a minha percepção pessoal, então façam sua própria pesquisa e tirem suas próprias conclusões. Começando pelo mercado imobiliário de uma maneira geral, que engloba os fundos imobiliários, a gente tem um problema estrutural muito grande no Brasil e na maior parte dos países ocidentais, que é o seguinte: a queda da taxa de natalidade. Então, eu estou dando uma olhada aqui na minha colinha, que eu pesquisei na internet. Segundo projeções, então, a taxa de fecundidade no Brasil era de em torno de 2,32 filhos por casal aí nos anos 2000, recuou para 1,75 em 2010 e chegou a 1,57 em 2023. E nos próximos anos, essa taxa deve recuar então para 1,47 em 2030 e atingir seu ponto mais baixo em 2041, chegando a 1,44 filhos por casal. Essas aí são informações aí do agenciagov.ebc. Então, é uma estatística que preocupa bastante os investidores de fundos imobiliários, do mercado imobiliário de uma maneira geral. Por quê? Porque se tem menos pessoas nascendo e a gente lembra que a taxa de manutenção aí para a quantidade de pessoas num país é de um pouco mais de 2 filhos por casal, claro, né? 2 filhos para manutenção, um pouco mais porque tem a questão da expectativa de vida e por aí vai, né? Então, como essa taxa está abaixo de 2 filhos, significa que a população pode começar a diminuir, principalmente em relação a pessoas mais jovens. E hoje em dia também com a inflação crescendo, com essa ideia toda de você não terá nada e será feliz, as pessoas têm cada vez menos dinheiro, principalmente os jovens têm pouco dinheiro aí para comprar imóveis. Geralmente quem está comprando imóveis são pessoas mais velhas aí da geração boomer que viveram numa época de muita prosperidade, taxa de natalidade um pouco mais alta e ainda tem vários imóveis, mas essa geração mais nova, além de não ser muito numerosa, de estar caindo a taxa de natalidade, não tem mais tanto dinheiro para investir assim quanto antigamente. Então aquele tiozão do terreno que sempre teve muito sucesso comprando imóveis, que comprou imóveis em boas localidades, que se valorizaram bastante, o cenário não é mais o mesmo. Por isso que é muito difícil você ouvir um conselho, seja profissional ou de investimentos, de alguém de outra geração, porque o mercado é dinâmico e o mercado muda bastante. Então, várias coisas mudaram, concurso público não é mais a mesma coisa no Brasil, e vários trabalhos mais tradicionais já não são mais a mesma coisa, podem ser substituídos por inteligência artificial ou não tem mais tantas oportunidades assim quanto tinham antes, e o imóvel aí me parece que é uma delas. Então, não é mais a mesma coisa, vai ter menos procura aí nos próximos anos. Claro que um bom imóvel em uma boa localidade pode se valorizar, mas você tem que ter cuidado. Até porque a inflação real é a expansão de base monetária. Eu utilizo a definição clássica de inflação aí, que, por exemplo, é utilizada pela Escola Austríaca de Economia. Então eu não uso essa classificação mais moderna de inflação, onde inflação é o índice, porque na verdade a inflação é, por definição, o aumento da quantidade de dinheiro e a variação de preços ocorre de forma não homogênea aí na economia, ou seja, alguns preços sobem mais que outros, dependendo de vários outros fatores, mas na verdade a expansão não é necessariamente o aumento de preços, que acaba sendo uma consequência disso, e sim a expansão de base monetária, que é maior do que esses índices como o IPCA, por exemplo. Então, muitas vezes a gente vê uma valorização nominal nos imóveis, ou seja, o valor ali em número sobe, foi de 1 milhão para 1,1 milhão, mas a inflação foi muito maior que isso. Se a gente for analisar o nosso poder de compra, a gente perdeu o poder de compra com essa valorização nominal aí. Então, a valorização real foi, na verdade, negativa. Então, isso é um ponto importante aí. E outra coisa, mais especificamente sobre Brasil agora, eu não vejo nenhuma perspectiva econômica favorável no Brasil no curto e médio prazo. Então, eu não enxergo um cenário agora onde as coisas podem estar começando a melhorar. E eu sei que a gente está numa baixa, mas ainda pode cair bastante. E eu não gosto de pegar, por exemplo, uma faca que está caindo, a gente pode se machucar. Eu não gosto de pegar também ações ou ativos que estão caindo e que eu não vejo nenhuma perspectiva imediata
de melhora. Então, por exemplo, eu comprei ações na Argentina, né, ETF da Argentina, tive uma valorização muito boa, tive uma valorização muito boa também com Bitcoin e tive uma valorização muito boa com MSTR, são as ações da MicroStrategy. Para quem não conhece, é uma empresa que faz caixa em Bitcoin e é muito interessante o que eles estão fazendo. O CEO da empresa, o Michael Saylor, tem várias declarações, várias participações em podcasts e por aí vai, e recomendo que vocês assistam. É muito interessante o conteúdo em inglês, mas se você não consegue acompanhar e consumir conteúdo em inglês, eu recomendo fortemente que você aprenda, porque boa parte do conteúdo bom está em inglês. Então, eu comprei esses ativos porque eu via uma clara estratégia, um claro caminho de valorização. Investir no Bitcoin hoje ou comprar Bitcoin, estar exposto à valorização do Bitcoin hoje, me parece muito parecido com estar exposto à valorização de ativos vinculados à internet nos anos 2000. Se a gente observar a curva de adoção do Bitcoin e da internet é muito parecida, sendo que a do Bitcoin está crescendo ainda mais. É uma tecnologia que já foi prevista aí por investidores e por economistas famosos como o Hayek, como o Milton Friedman e investidores aí, empreendedores como Henry Ford e por aí vai. Então é uma tecnologia que a gente está vendo hoje e que pode ser uma das coisas mais importantes da nossa geração. Eu tenho outros vídeos aqui falando mais especificamente sobre isso. Então eu via um claro caminho de valorização desses ativos. No caso da Argentina, o caminho era de mais liberdade econômica, mais facilidade para empreender aí com o governo do Milei. Então foi esse o caminho que eu enxerguei para ter essa valorização na Argentina. O Brasil continua muito burocrático, continua com os gastos aumentando cada vez mais, impostos aumentando cada vez mais, e isso não é o caminho da prosperidade. Tem um estudo muito interessante que eu fiz no meu mestrado, que eu utilizei alguns dados aí da Heritage Foundation, que é basicamente uma organização que faz um ranking de liberdade econômica, de facilidade de empreender, e aqueles países onde é mais fácil empreender são os países que se desenvolvem mais rapidamente. Então existe essa correlação muito interessante e é uma das maiores correlações de qualidade de vida com liberdade econômica e facilidade de empreender. Então isso era muito claro na Argentina, isso parece muito claro no Bitcoin, nas empresas que estão expostas a esse ativo, mas não há um caminho, pelo menos na minha visão, muito claro para o Brasil. Se as coisas mudarem, eu posso mudar aí a minha opinião, mas é o que eu vejo no momento. Isso responde também à questão das empresas. Então, a gente tem esse problema aí para as empresas no Brasil, que é o problema da falta de perspectiva de mudança, de crescimento. Então, é basicamente esse o cenário que eu enxergo hoje. Eu gosto de investir, de comprar ativos onde há um caminho aí claro de valorização, de liberdade econômica, no caso de países, e por aí vai. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloquem nos comentários aí se vocês têm alguma dúvida sobre algum tipo de investimentos, sobre algum tipo de investimento em específico, sobre mercado financeiro e por aí vai. Coloque a experiência de vocês, se vocês compraram fundos imobiliários, ações recentemente e se vocês se arrependem ou não de terem feito essa escolha. Então vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, inscrevam-se no canal e até amanhã. Um grande abraço.